terceira aula prática. Hoje a gente vai falar sobre a proposta é falar sobre o Tai Chi Chuan, que é uma prática integrativa, como vocês já viram na aula passada, em outros momentos também, mas na aula passada vocês viram a lista de práticas. E aí, o Tai Chi Chuan, então, é uma prática, deixa eu começar a espelhar a minha tela, que ela deriva também da medicina oriental. Vocês já estão vendo a minha tela? Já estão vendo a minha tela, meninas? Tô vendo. Então, o Tai Chi Chuan, ele vai falar que é uma técnica, então, de que o nosso corpo, ele é o eixo que precisa combater todas as desordens e as más organizações energéticas ao nosso redor. Ele é comparado a uma arte marcial, porém não de combate direto, como, por exemplo, o karatê ou o boxe, né? O Tai Chi Chuan, ele lembra mais uma dança, uma coordenação, e o objetivo principal é a promoção de saúde. Em alguns momentos ele fala sobre defesa pessoal, porém ele não é treinado em combate corpo a corpo. Ele é realizado de forma lenta, então propicia ao praticante a harmonização, uma boa respiração e melhora a coordenação do organismo. A prática coletiva, então, diferente das outras que a gente já viu do shiatsu, da reflexologia, em que a gente atende um indivíduo, no Tai Chi Chuan a gente promove um atendimento em grupo. Então, é uma estratégia que a gente pode implementar na estratégia básica com um grupo maior de pessoas. Então, a gente vai fazer movimentos lentos e contínuos para trabalhar os aspectos físicos e energéticos do corpo. O objetivo principal dele é promover a saúde e promover também benefícios voltados à meditação, relaxamento, autoconhecimento, redução do estresse e melhora do pensamento focal, né? O Tai Chi Chuan, ele precisa de um bom equilíbrio. A ideia é essa, né? Manter o corpo bem equilibrado. A proposta da aula de hoje, então, é a gente saber avaliar o equilíbrio. Então, a gente vai gastar um tempo maior hoje para falar sobre a escala de Berg, que é uma escala de 14 avaliações. Cada avaliação vai de 0 a 4, onde 0 é o pior desempenho do paciente e 4 é o melhor desempenho do paciente. Consequentemente, quanto maior for a somatória dessas 14 tarefas, melhor o paciente está, melhor está o seu equilíbrio. Quanto menor for a numeração da soma dessas tarefas, pior está o equilíbrio do paciente, piores estão as condições de autonomia do paciente. Então, vamos lá. A escala de Berg, então, ela avalia 14 tarefas, né? Quais são essas tarefas? As tarefas são mudar de sentado para de pé, permanecer em pé sem apoio, permanecer sentado sem apoio, posição em pé para a posição sentada, transferir-se, permanecer em pé com os olhos fechados, permanecer em pé com os pés juntos, alcançar a frente com os braços estendidos, pegar um objeto no chão, virar-se para olhar para trás, girar 360 graus, posicionar os pés alternadamente no degrau, permanecer em pé com um pé à frente, permanecer em pé sobre um pé. Não, mas isso é muito fácil. Isso é muito fácil para quem está saudável. Vamos pegar meu avô, que tem 82 anos e já teve um AVC. Ele provavelmente vai conseguir fazer
sentado para de pé sem apoio, de permanecer sentado sem apoio, posição de pé para posição sentada, vai transferir-se, permanecer em pé com os olhos fechados? Não, ele não vai conseguir. Permanecer em pé com os pés juntos? Talvez ele não vai ter o melhor desempenho. Alcançar a frente com os braços estendidos? Talvez ele não vai ter o melhor desempenho. Pegar um objeto no chão? Pode ser que ele não vai conseguir o melhor desempenho. Virar 360 graus? Pode ser que ele não faça. A de Berg é legal, existem outras formas de avaliar o equilíbrio, porque a gente foca na atividade que o paciente não conseguiu. Então, vamos supor, eu consegui sentar com o paciente sem apoio, mas eu não consegui fazer sentado para de pé, sem ele precisar de ajuda. Então, a gente já sabe que o treinamento que eu preciso fazer é de sentado para de pé. O paciente desequilibrou quando ele foi pegar um objeto no chão. Então, a gente já sabe que esse mecanismo de pegar um objeto no chão está com defeito, então a gente precisa treinar esse mecanismo. Então, a gente pega o filtro da escala de Berg, vê qual foi a tarefa que o paciente se envolveu com a pior qualidade, e a gente tenta adaptar e treinar essa tarefa. Então, vamos lá. Posição sentada para a posição de pé. Você vai pedir ao paciente, então, para levantar-se e para tentar não usar as mãos para se apoiar. Ele conseguiu. Ele se levantou sem as mãos e ficou estável. A gente vai dar a nota 4. Ele levantou-se independentemente, porém ele usou as mãos. Nota 3. Ele levantou-se utilizando as mãos após diversas tentativas. 2. 1, ele precisou de ajuda. E 0, ele não conseguiu. É uma força para tirá-lo da cadeira. Uma coisa bem importante quando a gente vai pensar em testar essas coisas com o paciente é o óbvio, né, gente? A gente ter cuidado com queda. Se o paciente fez posição sentada para a posição de pé, ele necessitou de ajuda máxima para se levantar, você não vai colocar ele em pé e vai deixar ele sozinho, né? Porque esse paciente pode cair. Então, toda vez que a gente vai testar o equilíbrio de alguém, a gente precisa lembrar de fazer, de promover um ambiente seguro para que esse paciente não caia. Então, fui botar o paciente de pé, cerque o paciente, né? Você não precisa apoiá-lo se ele estiver estável, mas esteja com os braços próximos, tenha estrutura de apoio, barra, para que o paciente possa se segurar, caso ele se sinta desconfortável ou tonto. Pergunte se ele tem histórico de queda, se ele tem histórico de avilitite. Tá bom? Teste número 2, que é para permanecer em pé, sem apoio. Então, a gente vai pedir o paciente para ficar em pé por 2 minutos. Nossa, Daiane, 2 minutos é muito tempo. Concordo, 2 minutos é muito tempo. Mas, às vezes a gente coloca o paciente, 10 segundos ele vai ficar bem, mas depois desses 10 segundos ele pode ficar tonto. Então, a gente precisa estender um pouco mais esse teste. Nota 4, então, se ele permaneceu em pé com segurança pelos 2 minutos. Nota 3, se ele permaneceu em pé com 2 minutos, mas ele precisou de supervisão. Pouco contraditório, porque supervisão a gente já precisa sempre, mas que ele poderia precisar de ajuda. O 2, quando ele ficou em pé por 30 segundos. 1, quando ele precisou tentar várias vezes para conseguir os 30 segundos. E 0, quando ele não ficou de pé sem apoio. Aí, vamos supor que o paciente, ele conseguiu ficar em pé pelos 2 minutos. Se ele conseguiu ficar em pé por 2 minutos, a gente vai dar a nota máxima para o item 3 e só vai seguir no item 4. Por quê? Porque o item 3 vai falar permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os pés apoiados no chão. É óbvio que se o paciente ficou em pé por 2 minutos, sem titubear para cair ou sem ficar tonto, ele não vai, você não precisa fazer o teste sentado, né? O sentado é um grau anterior. A gente só testa sentado caso o paciente não tenha o melhor desempenho no teste de pé. Agora o paciente está em pé e a gente vai pedir para ele se sentar. Por favor, sente-se. E a gente vai observar como que ele se sentou.
Ele se sentou com segurança, com o mínimo de uso das mãos, ou ele precisou das mãos para controlar a descida, ou ele precisou usar, apoiar a parte posterior das pernas para poder controlar a descida, ou ele sentou-se, mas ele tem descontrole na descida, ou ele precisou de ajuda para se sentar. E aí sempre, ó, o melhor desempenho 4, o pior desempenho 0. Nossa, Daiane, não preciso decorar isso tudo? Nananina, não. Isso aqui é escala pronta e a gente, quando vai utilizar, ela está impressa e a gente só coloca o número. Próxima instrução, transferência. Você vai colocar cadeiras, uma perto da outra, e vai pedir para o paciente transferir-se de uma cadeira com apoio para uma cadeira sem apoio. Então, eu estou com uma poltrona, né? Uma cadeira poltrona, que é essa que tem os braços. Eu vou pedir para o paciente sair dessa cadeira que tem braços e sentar-se numa cadeira que não tem braços. Por quê? Se o paciente tiver dificuldade, ele vai se segurar nos braços para levantar e vai ter dificuldade para sentar na outra. 4. Ele foi capaz de transferir-se com segurança com o mínimo de uso das mãos. 3. Ele foi capaz de transferir-se com segurança, mas ele usou as mãos. 2. Ele foi capaz de transferir-se, mas ele precisou de orientação. Então, ele ficou perdido durante o movimento. Ele não sabia muito bem o que fazer. 1. Ele precisou de ajuda. E 2. Ele precisou de 2 pessoas. Por quê? Quando o paciente, por exemplo, não tem controle de tronco, ele tende a cair para um lado e para o outro, para frente e para trás. Se ele só cair para frente e para trás, a gente só precisa de uma ajuda, né? Porque a cadeira está atrás e o profissional está à frente. Agora, quando ele não tem controle de tronco nenhum, ele vai precisar de 2 pessoas. A gente vai precisar como se fossem ser 2 muletas, entendeu? Então, esse paciente, ele está com 0 nesse teste. Permanecer em pé, sem apoio, com os olhos fechados. Deixa eu botar o paciente, então, de pé. Lógico, o paciente que já conseguiu ficar de pé. O paciente que não conseguiu ficar de pé, você já precisa pular esse teste e dar nota para ele menor. E vai pedir para o paciente fechar os olhos por 10 segundos. 4. Ele permaneceu em pé por 10 segundos com segurança. 3. Ele permaneceu, porém precisou de supervisão. 2. Ele ficou cerca de 3 segundos. 1. Ele foi incapaz de ficar por 3 segundos. E 0. Ele necessita de ajuda para não cair. Ou seja, o paciente que já não conseguiu ficar de pé naquele teste que você fez lá atrás, ele já é um paciente 0 para esse teste, porque ele precisa de ajuda para ele não cair, porque ele não consegue ficar de pé. Agora vamos para o teste 7, que é permanecer em pé, sem apoio, com os pés juntos. E a instrução vai ser junte os pés e fique em pezinho, sem se apoiar. Dessa vez, então, a gente vai avaliar por 1 minuto. 4 pontos para quem for capaz de posicionar os pés juntos e permanecer por 1 minuto de forma segura. 3 pontos para quem for capaz de posicionar os pés juntos, independentemente, e permanecer por 1 minuto, porém com supervisão. O 3, ele permaneceu por cerca de 30 segundos. O 1, por 15 segundos. E o 0, incapaz de permanecer de pé com os pés juntos. Número 8, é alcançar a frente com o braço estendido, permanecendo de pé. Vocês estão vendo a minha câmera? Ainda? Sim. Tá bom. Porque eu não tô vendo a minha câmera, não sei muito bem o que eu tô fazendo. Vamos lá. Tem que ser de pé mesmo, tá, gente? As 2 mãos para frente, a gente vai pedir o paciente para levar o tronco para frente. Então, a gente vai deslocar o centro de gravidade. Daiana, o que é o centro de gravidade? O centro de gravidade é o nosso abdômen baixo, tá? Essa parte abdominal que a gente tem, que é próximo dos ossos ilíacos. É aqui que é o nosso centro gravitacional, que a gente fala. Se vocês forem estudar no Pilates, ou, sei lá, no treinamento funcional, ou fazerem alguma outra técnica de
RPG, a gente vai falar que aqui chama core, que é o centro de controle do nosso corpo. O peso que está aqui é o que controla a nossa gravidade, tá? Nosso controle corporal. Quando a gente desloca esse peso para frente, a gente não tem um bom equilíbrio, há uma tendência que a gente queira cair. Por exemplo, a gestante, né? Que tem essa mudança de peso. O peso vem aqui exatamente para o centro gravitacional. Se essa mulher não tem bom equilíbrio, ela vai tender a jogar o corpo para frente. Tá? Às vezes ela não vai jogar o tronco, mas ela vai jogar a pelve muito para frente. Então, nesse caso, os dois braços à frente, a gente vai pedir para o paciente, na distância que ele julgar segura, chegar o corpo para frente e voltar. Sempre com os dois, nunca com um só, para não causar compensações. Então, a gente vai dar 4 pontos para quem avançar à frente 25 centímetros com segurança. Nossa, Daiane, eu fui fazer a escala de Berg e eu esqueci a minha fita métrica. Eu esqueci a minha régua. Como é que eu vou medir 25 centímetros? Nossa mão espalmada, ela tem cerca de 22 centímetros, gente. Então, mais 2 dedinhos, a gente tem 25 centímetros, tá? Dica de física. 3 pontos para quem avançar cerca de 12 centímetros, metade da mão. 2 pontos para quem avançar mais ou menos 5 centímetros. E 1 ponto para quem necessitou de supervisão. E 0 para quem não consegue ou precisou de apoio. Já no chão, a partir da posição de pé. Então, a gente vai colocar uma caneta, uma caixinha, uma bolinha no chão, à frente do paciente, e vai pedir com que ele pegue esse objeto. Tarefa simples, desde que o paciente não tenha problema de equilíbrio. Então, 4, a pessoa pegou com muita facilidade e segurança. 3, a pessoa pegou, mas precisou de supervisão. 2, a pessoa foi incapaz de pegar, mas ela chegou bem perto. O 1, o paciente não pegou e ele precisou de supervisão quando está tentando. E o 0, ele não conseguiu. Gente, reparem que o 2 é o paciente, geralmente, que ele é dependente para realizar a tarefa. Parcialmente dependente. Então, é aquele paciente que precisa de andador, é aquele paciente que para sair da cama precisa de ajuda. Então, a gente já sabe que esse paciente ele não vai alcançar o 4, e que esse paciente, para todas as tarefas, ele vai precisar de auxílio. E o paciente 1-0 vai ser aquele paciente totalmente dependente. O paciente que é, às vezes, cadeirante, ou o paciente que já é acamado. Então, a gente já deduz que ele é 0. Na vida prática, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que a gente faz. Mas vamos olhar para a escala de Berg, que é lindo, academia. Então, tarefa 10, virar-se e olhar para trás, por cima dos ombros direito e esquerdo, enquanto permanece em pé. O paciente de pé, a gente vai pedir para ele olhar para um lado e olhar para o outro. Além da descompensação biomecânica que a pessoa pode ter, né? Por exemplo, diminuição de mobilidade cervical, dor, fratura. Esse paciente também pode ter labirintite. O labirinto ele fica dentro dos ouvidos. Não sei se vocês já estudaram. São 3 ossinhos e fica um líquido ali dentro com umas bolinhas. Essas bolinhas podem agarrar nesses 3 ossinhos. Então, quando a gente sacode a cabeça, essa bolinha ela vai se prender e a gente vai perder um pouco da noção do espaço. Então, esse paciente pode não conseguir fazer essa tarefa também. Número 4, para quem conseguiu olhar para ambos os lados. Número 3, para quem fez bem só para um lado, no outro ele apresentou deficiência. No 2, ele vira somente para o lado, mas conseguiu manter equilíbrio. No 1, ele precisou de supervisão para virar. E no 0, ele não consegue. E perdeu o equilíbrio ou cair, mas por favor, nosso paciente nunca pode cair, gente. 11, girar 360 graus. A gente lembra que se o paciente apresentou algum sinal de insegurança
ou sinais de que ele não está conseguindo fazer, a gente não progride com o teste. Ok? A segurança está em primeiro lugar. Grau 1, gire-se completamente ao redor de si mesmo. Para um lado, depois para o outro. 4, quando o paciente conseguiu fazer em 4 segundos ou menos. 3, quando ele fez para um lado muito bem, em menos de 4 segundos. Ou ele conseguiu fazer para os dois lados, mas com mais de 4 segundos. O 2, quando ele conseguiu fazer, porém de uma forma muito lenta. O 1 é quando a pessoa precisou de supervisão ou ele precisou de orientação novamente. O 0, ele precisou de ajuda ou ele não conseguiu. O 12, posicionar os pés alternadamente no degrau ou banquinho, enquanto permanece de pé sem apoio. Então, aqui é o banquinho, aqui é a pessoa, ela vai fazer tipo uma dancinha, ó. Colocou um pezinho no banco, volta. Colocou outro pezinho no banco, volta. Colocou um pezinho no banco, volta. Colocou outro pezinho no banco, volta. Pode fazer só de um lado, depois só do outro? Não. A ideia é que o paciente realmente troque os lados. Então, ele precisa fazer 8 movimentos em no máximo 20 segundos para ganhar a nota 4. Se ele fizer os 8 movimentos com mais de 20 segundos, ele vai ganhar a nota 3. Se ele conseguir fazer 4 movimentos sem ajuda, extrapolar o tempo, a gente dá nota 2. Se ele completar 2 movimentos com ajuda, a gente dá nota 1. E 0 se ele não conseguir ou precisar de ajuda. Permanecer em pé, sem apoio, com um pé à frente. Então, um pé na frente do outro, linha reta. 4, quando ele conseguiu ficar de pé, com o pezinho juntinho, um na frente do outro, por cerca de 30 segundos. Vamos combinar, esse aqui não é tão fácil assim não, tá? Às vezes a gente pode cair nesse aqui, desequilibrar, tá? Com esses 30 segundos. Então, a gente tem que fazer, lembrando que a gente precisa trocar, tá, gente? Porque a gente tem um lado dominante. Sempre vai ter um lado mais habilidoso que o outro. 3. Esse paciente vai precisar colocar um pé um pouco mais à frente, ou levemente lateralizado, para gerar uma base de apoio maior. O 2, ele deu um pequeno passo, mas depois ele conseguiu manter por 30 segundos. O 1 necessitou de ajuda para dar o passo, porém permaneceu 15 segundos. E o 0, incapacidade de realizar o teste. E o 14, permanecer em pé sobre uma perna. Sobre uma perna. Não é o tempo que consegui. 4, a pessoa conseguiu e manteve por mais de 10 segundos. 3, para quando a pessoa conseguiu, mas manteve entre 5 a 10 segundos. Lembra que a gente tem que testar os dois lados. O lado dominante sempre vai ter uma tendência a ter um desempenho melhor. 2, capaz de levantar uma perna e permanecer por cerca de 3 segundos. O 1, quando ele tenta, mas ele não é capaz de manter nem por 3 segundos. E 0, quando ele foi incapaz de conseguir. Pessoal, eu vou voltar pro vídeo, vou passar um pedacinho dele para vocês, em que a gente vai falar da interpretação e vai visualizar um pouquinho o Tai Chi Chuan. Calma aí, tem paciência comigo, porque às vezes eu esqueço de colocar o som. Pronto. Então, eu pulei o vídeo, tá? Até aqui ela falou sobre esses 14 testes e a pontuação dos 14 testes. A partir daqui a gente vai falar sobre a interpretação do teste e a gente vai ter uma demonstração do Tai Chi Chuan. Se ele não consegue realizar, ele tem uma pontuação menor.
Então, agora, eu vou mostrar como é que nós fazemos essa pontuação. Como é que nós classificamos isso tudo? Como é que eu faço, né, após toda essa avaliação que nós fazemos? Então, eu vou ter a pergunta, né, de 1 a 14, e aí nós temos os itens lá que vão de 0 a 4, e vou somar todas essas avaliações, né? Vou fazer a somatória, e aí como é que ficou? Ah, professora, o meu paciente, ele ficou entre 56 e 54. Lembrando que o 56 é a pontuação máxima. Então, ele tem o quê? Um mínimo risco de queda. Meu paciente, ele tem um bom equilíbrio, ele tem uma boa reação de proteção, ele tem uma força, né, muscular adequada. Então, ele consegue realizar a maioria das atividades com uma ótima qualidade. Ótimo. E aí, tá. Meu paciente, ele pontuou, professor, tem uma pontuação menor do que 36. Então, ele tem o quê? Alto risco de queda. Ele pode cair a qualquer momento. Olha só. Então, 36, né? Se essa pontuação é abaixo de 36, ele tem um alto risco de queda. E aí eu consigo direcionar a minha avaliação, direcionar a minha conduta com o meu paciente. E ainda digo mais. Se meu paciente ele tem um score menor do que 20, menor ou igual do que 20, provavelmente ele vai estar numa cadeira de rodas, certo? Ele não consegue realizar a maior parte das atividades propostas durante o teste. Mas se ele tem uma pontuação lá de 20, vamos fazer uma melhor aqui. Vamos fazer, ele tem uma pontuação menor do que 20, provavelmente o meu paciente ele vai estar em uso de cadeira de rodas. Ele não consegue fazer as atividades em pé, ele não consegue fazer a maior parte das atividades que eu proponho. E aí, se meu paciente ele apresenta uma pontuação entre 20 e 40, né, ela é maior do que 20 e menor ou igual a 40, eu vou entender que meu paciente ele tem uma marcha com assistência. Ele necessita de ajuda para a realização da sua marcha no seu dia a dia. Então, eu entendo que ele não é tão dependente como uma pontuação baixa, mas ele não vai ter, né, uma marcha tão independente. Ele está ali no meio termo, onde eu consigo melhorar a condição do meu paciente, certo? E aí, se meu paciente ele tem uma pontuação maior que 40 até os 56, que é a pontuação máxima, eu posso considerar que meu paciente ele tem uma marcha independente, certo? Ele não depende de nada para realizar essa atividade, ele realiza de uma forma tranquila, sem necessidade de assistência, tudo isso, certo? Então, aí é onde eu entro com a nossa avaliação, com a nossa pontuação. Como o meu paciente ele vai realizar realmente essas atividades, eu consigo entender em qual margem, em qual faixa ali ele está de pontuação. Isso também é de extrema importância eu tentar classificar esse meu paciente, porque a um momento eu vou propor o meu tratamento, eu vou fazer as minhas condutas fisioterapêuticas com esse paciente, e aí eu vou ter um parâmetro de comparação. Vou programar 2, 3 meses de conduta, de reabilitação, de tratamento e posso reavaliar meu paciente. Eu posso novamente aplicar a escala de Berger com ele e fazer um ponto comparativo. Será que ele saiu de uma faixa para outra? Quantos pontos será que ele melhorou? E também consigo comparar item a item. Será que ele conseguiu realizar qual atividade de uma forma melhor, com uma qualidade melhor, né? Ah, ele conseguia ficar em pé os 2 minutos ali no início, ele conseguia fazer a posição sentada para em pé com tranquilidade, mas lá aquelas atividades mais difíceis, ele tinha uma dificuldade maior. Ele não conseguia, por exemplo, ficar com um pé à frente do outro. Ele precisava ter aquela adaptação para um pouquinho ao lado. Quando eu solicitava para ele virar ao lado e olhar por cima do ombro de ambos os lados, ele apresentava um desequilíbrio durante a minha avaliação. Então, quando eu reavalio meu paciente, eu tenho esse ponto comparativo e eu consigo também comparar item a item. Qual item ele conseguiu melhorar?
Será que ele conseguiu melhorar no teste lá de alternância dos pés, da escada? Isso quer dizer que daí provavelmente a marcha, né, o subir e descer escadas do meu paciente, ela vai ter uma maior qualidade. Se eu tenho uma maior qualidade, eu tenho também um menor risco. Entende? Então, assim, olha que teste legal. Ele não exige tantas modernidades, tantos instrumentos muito de um valor monetário, né, um custo alto, umas coisas simples, cadeira, relógio, cronômetro, fita métrica, uma escadinha, ou às vezes até uma superfície que meu paciente consiga alternar os pés, e simplesmente a avaliação clínica do terapeuta. Então, nós conseguimos avaliar, nós conseguimos fechar a avaliação do nosso paciente, e aí isso também, mais uma informação que nós temos que ter quando nós vamos fazer essa avaliação, é orientar o nosso paciente em relação ao vestimenta. O paciente ele tem que vir de uma forma, um vestimento adequada, com roupas e sapatos confortáveis, adequados. Porque, dependendo do sapato que o meu paciente vem fazer essa avaliação, ele pode estar inadequado. Imagina o paciente fazer o teste com chinelo. Né? Imagina que ele faça um teste que ele tenha a necessidade de segurar o calçado nos pés e também gastar essa energia, essa concentração realizando atividade. Então, ele tem que estar com uma roupa confortável, que permita os movimentos que nós vamos realizar. Ele não tem que se preocupar em segurar o chinelo do chão, ele não tem que se preocupar em tropeçar com o próprio calçado. Então, esse calçado fechado, fechadinho, amarrado, seguro no pé, roupas confortáveis, né? Nada de muito apertado, que permita realmente o movimento, que não vá dificultar a minha avaliação. A partir do momento que eu faço essa avaliação, eu tenho o resultado do meu paciente e eu vou programar a reabilitação dele. Eu vou programar o que eu vou fazer com o meu paciente para que ele possa melhorar aqueles pontos que ele não teve um score máximo, onde ele não teve uma pontuação 4 na atividade. E aí é onde a gente volta lá no início da nossa aula, que é o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan, lembra que eu falei que ele mexe muito com equilíbrio, concentração, flexibilidade. Então, nós iremos ver um vídeo agora que vai falar sobre isso, vai demonstrar alguns movimentos em relação ao Tai Chi Chuan. Gostaria muito que você observasse a qualidade do movimento, a respiração associada a cada movimento, ao posicionamento de braços, pernas e também percebe que é um movimento harmonioso, que é um movimento lento, sempre associado com a respiração. Alguns movimentos eles são associados à inspiração e alguns outros à expiração. Sempre muito sincrônico, sempre muito harmonioso. Nós vamos verificar também que alguns posicionamentos do Tai Chi Chuan, eles exigem muito do equilíbrio do paciente. E é claro que eles, talvez algumas posturas, nós vamos iniciar o vídeo com umas posturas mais tranquilas, de apoio bipodal, uma base mais alargada, e progredindo também para os exercícios de uma dificuldade maior, onde o paciente lá na quarta atividade que nós propomos, na terceira e na quarta, ele fica de apoio unipodal, e no apoio unipodal ele realiza uma outra atividade. Então, olha só como uma terapia alternativa, ela consegue sim trabalhar tantos pontos, né, do nosso organismo, equilíbrio, flexibilidade, parte respiratória, energia mental, energia física, tudo isso, e ainda eu consigo obter o benefício da melhora clínica, da melhora da qualidade de vida no meu paciente, e principalmente a independência dele no dia a dia, certo? Então, vamos lá verificar o vídeo agora? Expira enquanto desce da manhã. Isso. Então, descer e subir 2 vezes. Ó. Inspira. Expira. Inspira. Mais uma. A última. Relaxa os braços. Junta a perna. Lado direito. Inspira enquanto vocês descem. Expira enquanto desce da manhã. Isso. Então, descer e subir 2 vezes. Ó. Inspira. Expira.
esquerda, sobe a perna esquerda. Frente, trás. Voltando. Frente, trás. Voltando. Reversa. Ponta do pé para baixo. Troca. Vamos para o lado esquerdo. Foi para o lado esquerdo, sobe a perna esquerda. Frente, trás. Voltando. Frente, trás. Voltando. Reversa. Troca. Lado direito. Suba a perna direita. Frente, trás. Frente, trás. Reversa. Reversa. Troca. Lado direito. Suba a perna direita. Frente, trás. Frente, trás. E aí nós conseguimos realmente ver, né, quais são os princípios do Tai Chi Chuan. Espero que você tenha conseguido observar toda essa flexibilidade, harmoniosidade durante a realização dos movimentos, sincrônicos com a respiração durante a atividade. Conseguimos ver que os dois últimos movimentos, das duas últimas posturas, exigem mesmo um equilíbrio, né? Exige durante a transferências de apoio unipodal, durante a atividade de apoio unipodal, de estender a perna à frente, de estender a perna atrás, ele exige sim um controle de equilíbrio maior. Então, eu espero que você tenha aproveitado muito essa aula de hoje, né? Nós vimos os princípios do Tai Chi Chuan, que ele realmente traz um equilíbrio energético, harmonioso, associando alguns movimentos contínuos, movimentos lentos associados à respiração. E olha como uma técnica alternativa, uma terapia alternativa, ela é muito bem aplicável na atenção primária após uma avaliação, após um diagnóstico de déficit de equilíbrio no meu paciente. Eu tô te escutando, Dai. Desculpa que eu fechei o microfone e não percebi. Fala assim, a gente já viu o Tai Chi Chuan no vídeo. Daiana, você sabe fazer? Não. Tá. Precisa de uma formação específica da técnica. E aí a discussão é exatamente essa. Eu preciso de uma formação específica para fazer o Tai Chi Chuan, mas eu tenho outras estratégias para trabalhar equilíbrio, concorda? O que mais que a gente poderia fazer para trabalhar em equilíbrio? Vamos inicialmente pensar no atendimento em grupo, numa UBS. Então, tem lá 10 pacientes, um grupo de 10 pessoas, e que eu identifiquei uma alteração leve do equilíbrio, por exemplo. O que eu posso fazer com esses pacientes que não seja o Tai Chi Chuan? Que eu não sei fazer o Tai Chi Chuan, mas eu posso fazer outras coisas. O que a gente poderia fazer? Outras técnicas que você está querendo? Outras técnicas, exatamente, outras técnicas.
pode fazer yoga, pode fazer pilates, não? Tudo para Isso relaxamento? aí, mas que? A gente pode fazer dança, a gente pode fazer. Olha, dança pode? Pode. Achei que A dança gente, esforçaria demais. a gente pode fazer atividades de dupla tarefa, que eu não sei se vocês já estudaram sobre o que é. É você fazer uma atividade física junto com uma atividade cognitiva. Então, Ah, eu já vi sobre. vamos supor que a gente Tipo, coloque colocar os 3 bolas conezinhos, e perguntar. colocar um nome em cada cone. Você não pode ir só a cor, você tem que ir na cor e no nome, certo? Ai, já vi, já vi. Então, aí dupla tarefa é uma outra estratégia para a gente trabalhar o equilíbrio. A gente pode trabalhar o equilíbrio através de exercício de coordenação motora mesmo, como, por exemplo, deslocamento. A gente pode fazer exercício de treinamento em dupla. A gente pode fazer fortalecimento muscular localizado, né? Geralmente, déficit de equilíbrio, como eu falei, ele está relacionado com o centro gravitacional. Isso envolve a força do quadril. Então, geralmente, o paciente que tem déficit de equilíbrio, ele tem os músculos rotadores do quadril enfraquecidos, então a gente também pode pensar na possibilidade de fazer um fortalecimento muscular localizado. Então, tem outras estratégias que a gente pode usar na atenção básica que não são o Tai Chi Chuan. Ô, professora, você, assim, acha que jogos de memória ajuda também? Ou não? Se você fizer uma dupla tarefa, um jogo de memória junto com uma atividade motora, entendeu? Entendi. Não é apenas cognitivo o controle do equilíbrio. Ele é cognitivo e motor, então a gente precisa ter as duas coisas. Entendi. Então dá pra gente fazer outras estratégias que não sejam em si o Tai Chi Chuan, visto que a gente não tem treinamento de Tai Chi Chuan. E, sendo muito sincera, pouco difundido, assim, né? Na nossa cultura. Então, se eu chamar um grupo de pessoas para fazer Tai Chi Chuan na UBS, e eu chamar um grupo de pessoas para fazer Pilates na UBS, qual grupo vocês acham que vai dar mais gente? Pilates, que é o conhecido. Que é o conhecido, que é o comercialmente falado. Então, a gente também pode pensar em outras estratégias para beneficiar esses pacientes. Eu falei com vocês que eu ia explicar como que na vida prática a gente faz. Na vida prática, ninguém faz o BERC. Ninguém faz o BERC. Como que eu testo o meu paciente? Eu falo que eu testo o grau de independência funcional. Então, primeira coisa é transferir-se de deitado para sentado. Eu peço ao paciente que está deitado para ficar sentado e ver se ele consegue sentar sozinho. Ele conseguiu sentar sozinho? Aí eu começo a testar ele sentar sem apoio. Ele conseguiu sentar sem apoio, eu boto ele de pé. Ele ficou em pé bem, eu coloco ele para se deslocar. Agora, se ele de deitado para sentado precisou de ajuda, eu preciso primeiro treinar esse paciente de deitado para sentado, não de pé. Então, na vida prática, se o paciente ele apresentou alguma dificuldade na primeira transferência, eu primeiro treino ela para depois treinar as próximas. O erg é muito legal para a gente fazer, principalmente para um paciente que é independente funcionalmente, mas tem algum grau de déficit. E aí você quer identificar qual tarefa está prejudicada. Agora, um paciente mais debilitado, você não é que não consegue, é que não vale a pena fazer o BERG, visto que ele não vai conseguir fazer as tarefas. Então, a gente sempre treina do básico. Deitou, de deitado para sentado, conseguiu, joia. Sentado, conseguiu ficar sem apoio, levanta. Levantou, conseguiu ficar sem apoio, anda. Levanta e anda. Esses exercícios, eles são indicados mais para pacientes que tiveram problemas neurológicos? Tipo AVC, essas coisas, ou não? Não necessariamente. Qualquer patologia. Qualquer patologia, ou às vezes até pelo próprio processo do envelhecimento, né? Porque
a gente começa a perder massa muscular, isso vai causar enfraquecimento, isso vai causar alteração postural e pode levar ao desequilíbrio. E aí, desequilíbrio, por exemplo, no idoso é igual a queda, queda é igual a fratura, fratura é igual a problema. Entendi. Então, nem sempre a gente vai pensar numa patologia típica, né? Um AVC, uma trombose, síndrome do imobilismo. A gente pode pensar também no próprio processo de diminuição da capacidade funcional que o ser humano vai ter no decorrer do envelhecimento natural. Ótimo. Alguma pergunta? Foi bem tranquila essa aula. Foi porque a gente não tá fazendo, né? Já imaginou eu aqui hoje fazendo teste de choque? Aula passada eu fiquei fazendo, né? Agora, hoje não dá, Mais não. difícil Hoje meu corpo fazer. não. Hoje não, meu corpo não alcança. Mas eu vou ensinar vocês a nossa aula prática semana que vem, a gente trabalhar equilíbrio. Equilíbrio em dupla. Vai ser legal. Então vamos combinar nessa próxima aula. Não se esqueçam, às 19 horas, lá na faculdade, a gente vai usar o laboratório de enfermagem, porque eu pedi um laboratório que tenha maca. Eu não sei onde é o laboratório de enfermagem. É do Tipo assim, lado do edifício. eu não sei nem onde é o da FIJ ainda. Você Acho que nunca eu, foi lá? acho que eu vou descobrir. Acho que eu vou descobrir amanhã. Amanhã eu vou lá na faculdade, vou pedir uma assessoria e um tour pela faculdade, para eu poder conhecer. E, enfim, Nós não também só uma não vez que conhecemos completamente o laboratório, não, porque quando a gente saiu, era laboratório da saúde, normal. Aí depois falaram que ia ter para filhos. Isso. O laboratório da saúde é o quê? Anatomia? É, anatomia. Amanhã eu vou lá, vou conhecer, mas basicamente a gente só vai usar nossos corpinhos, caneta e maca. Ótimo. Então tá bom, meninas. Fiquem com Deus. Hoje Lana não falou nada, a Liciana também, mas a Liciana falou que a internet dela tá travando. E de qualquer forma, se vocês precisarem, só me mandar mensagem. Eu vou postar esse vídeo no YouTube depois. E a gente vai se falando até lá. Tá bom? Ok. Até. Beijinhos pra vocês. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, boa Tchau. noite.